Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 2 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Dai-lhes vós mesmos de comer. Hoje vamos colocar a nossa lupa sobre essa frase de Jesus: Dai-lhes vós mesmos de comer. Por que Jesus disse essas palavras? Não era ele que fazia os milagres? Por que cobrar algo evidentemente impossível para os pobres apóstolos? Mas Jesus sabia o que fazia e queria educar seus discípulos a serem ativos, a não fechar o expediente e deixar o povo com fome. Queria que entendessem que não basta dar o alimento espiritual, mas precisa de pão material também, que no fundo é uma figura, uma concretização do pão espiritual. Jesus quer fazer milagres em conjunto conosco e não sozinho. Ele quer precisar dos 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplica o pouco que lhe damos, mas não o nada que não lhe damos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dai-lhes vós mesmos de comer. Se ofereçam vocês mesmos sem alimento, essa poderia ser uma tradução possível, segundo alguns estudiosos. De qualquer forma se entenda, Jesus está pedindo claramente que os apóstolos se desdobrem para matar a fome do povo, que se preocupem, se desgastem para alimentar o povo. E não somente pelo alimento material, mas também pelo espiritual, como vimos ontem, como estamos vendo nesses dias. E hoje, colocando em destaque que não se trata somente de dar o alimento material, mas sobretudo espiritual. Tudo parte da comoção, do sofrimento em ver o povo largado e abandonado como ovelhas sem pastor. Jesus deseja que todos os seus discípulos, missionários e evangelizadores, sejam capazes de se comover diante do povo sedento e que não meçam esforços para ajudar esse povo. Irmãos, realmente quem não vive um choque existencial diante da tragédia dos seus irmãos, quem não vive um choque existencial diante das cracolândias da vida, quem não vive um choque existencial
diante da droga dilagante e da violência que engole os jovens, nunca dará um passo para ir ao encontro desse povo. Quem não tem um choque existencial diante da realidade do Haiti, nunca terá a força de se entregar para esse povo. Quem não vive um choque existencial diante do vazio em que navegam milhões de jovens, nunca terá um passo na evangelização, nunca terá ideias novas para convidar, para transmitir Jesus. Jesus fala para cada um de nós: abram os olhos, veja. O meu povo está sofrendo, as minhas ovelhas estão caindo nos buracos do mundão. Os lobos ferozes da mídia estão devorando a consciência das minhas ovelhas. Elas não sabem mais nem fazer o sinal da cruz, não conseguem pensar. Muitas de minhas ovelhas nunca ouviram falar de mim, diz Jesus. Tenho ovelhas de outros redis que estão passando fome na África, na Índia, no Haiti. Preciso de ajuda. Você está disposto a me ajudar? Irmãos, Jesus hoje repete para nós: dai-lhes vós mesmos de comer. O que significa isso? É claro, Jesus quer que nós tenhamos ideias, iniciativas, que tenhamos decisão, firmeza, coragem, generosidade, para abrir caminhos novos e alcançar as ovelhas nos buracos onde estão, todas arrebentadas. Pare um pouco e reflita. Eu estou tendo novas ideias para convidar os meus irmãos para os retiros, para a igreja, para Deus? Vamos parar um pouco e pensar. Eu sou ativo na evangelização? Quantas pessoas consegui conquistar para Jesus? Eu sou um que dá novas ideias? Sou um puxa-fila? Ou um velho vagão enferrujado e arrebentado? Consigo cativar irmãos de rua para virem e se restaurarem nas nossas casas? Irmãos, Jesus vai além de tudo isso. Ele nos convida a dar a nossa própria vida para o povo faminto e sedento. As palavras de Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer, poderiam ser traduzidas também dessa forma: dai-vos vós mesmos em alimento, como falamos no começo, e como claramente Jesus fez na Santa Ceia. Vocês entendem quanto profundo é tudo isso? Não se trata somente de alguma ação, mas de uma escolha de vida. Jesus se deu em alimento por nós. Não deu somente pão e peixes, mas deu o seu corpo e o seu sangue. Se você seguir Jesus nesse caminho, então temos que nos entregar com todas as nossas forças para o reino de Deus. Vamos, portanto, parar mais um pouco e fazer uma revisão de vida. Como eu estou dando o meu sangue por Jesus, pelo povo abandonado e largado? O foco da minha vida é resgatar almas, ou eu estou ficando sugado por outras coisas? Como poderia me oferecer totalmente para o reino de Deus? Como posso alimentar todo dia com paciência,
com constância, como uma mãe faz com o seu bebê? Como posso alimentar este povo? O que Jesus espera de mim? Irmãos, vamos agora retornar ao nosso trecho para que a palavra possa encharcar a minha vida. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as palavras de Jesus que marcam o nosso caminho. Podemos nesse momento pensar em um propósito, um passo que precisamos dar para vencer a nossa preguiça e oferecer alimento ao povo que morre de fome à nossa frente, oferecer-nos em alimento.
Podemos parar mais um minuto para pensar em como concretamente podemos realizar hoje este nosso propósito. Dai-lhes vós mesmos de comer. Paz e alegria a todos. Se deem vocês mesmos em alimento. Paz e alegria a todos. Encontrar-te no pobre, jogado no chão, sem carinho e sem amor, preso na solidão. São teus sofrimentos, ó Cristo Senhor, que se fez pobre, morreu numa cruz, só por amor, só por amor, por amor, por amor, só por amor. E como posso te ver no altar, no véu do sacramento, teu corpo em glória e não te adorar? E como posso te ver no irmão, teu corpo ferido, cansado, sofrido, e não dar a mão? Encontrar-te no pobre, jogado no chão, sem carinho e sem amor, preso na solidão. São teus sofrimentos, ó Cristo